Fizemos o nosso melhor. Olá, minha gente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para sua família e hoje versão Natal. Espero que esteja tudo caminhando por aí, caminhando nos conformes, no esperado. Aí vocês já estão nos preparativos de final de ano? Sobrevivendo com as férias das crianças, gastando aí o 13º, dividindo as compras em 10 vezes, fazendo caridade, tentando entrar em forma desesperadamente para poder comer à vontade no Natal e Ano Novo. Enfim, seja como for, sejam bem-vindos, vocês não estão sozinhos, estamos todos no mesmo barco aí mais ou menos. E por mais que final de ano seja uma época para algumas pessoas de confraternização, de amor, delícia maravilhosa, também pode ser uma época de desafios, conturbado demais, sabe? Tá tudo certo. Aqui nós lutamos contra pensamentos dicotômicos, ao mesmo tempo que pode ser legal, maravilhoso, também pode ser estressante, um momento onde você aí tá ansioso. Afinal de contas, esse final de ano pode evocar aí muitas emoções, inclusive na preparação para o próximo, né? Então a gente fica mais reflexivo, pensando aí como foi o ano, o que queremos. Enfim, tudo isso internamente tem um componente um tanto quanto desregulador para nós, né? Então, vamos aí ter um pouco mais de compaixão conosco. Para as famílias que já equilibram aí muitas responsabilidades ao longo do ano, essa época também pode trazer uma camada adicional de ansiedade, estresse e até mesmo depressão. Na busca por fazer todas as coisas, né? As pessoas podem descobrir que suas festas não são aí tão alegres, brilhantes, no final das contas. Então, gente, o episódio de hoje é dedicado para a gente falar sobre algo muito importante, que eu sou mega fã Ultra Power e que temos dificuldades de uma maneira geral, né? Que é limites, colocar limites na família, nas relações, colocar limites para os nossos filhos, porque as crianças elas precisam que a gente esteja ali por elas, ok? Vamos deixar isso em mente. As nossas crianças, elas podem estar ainda aprendendo a colocar limites dentro de casa e podem fazer isso muito bem dentro de casa, mas quando sai, quando é um ambiente estranho ou com outros familiares, elas podem ter dificuldades e aí cabe a nós sempre estar aí colocando eles para os nossos filhos, pelos nossos filhos, tá bom? Por que colocar limites é tão difícil? E aí, gente, é claro que existem componentes da educação rígida, tradicional, que muitos de nós, maioria de nós tivemos, se você aí é milênio, aonde nós não tínhamos muito espaço de voz, né? É faça o que eu digo porque eu quero, sem muita explicação. Se nós formos educados e criados numa educação dessa, nós realmente vamos ter mais dificuldade de impor, até mesmo identificar os nossos limites, né? Porque se nós estamos aí o tempo todo fazendo o que o outro diz, nós não estamos tendo muitas oportunidades de acessar o nosso próprio desejo e o que pra gente faz sentido. Então, podemos ter mais dificuldades, tá certo? Outro fator que está bem relacionado a esse é a falta de autoconhecimento. Uma desconexão total com o nosso corpo, porque não tivemos oportunidade. Muito pelo contrário, a gente precisou aí estar suprimindo nossas emoções, não falando sobre, colocando embaixo do tapete. Tudo isso dificulta o autoconhecimento e dificulta também identificar o nosso desconforto no nosso corpo, que ajuda muito no caso de colocar limites. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Mas essa desconexão e essa falta de autoconhecimento faz com que a gente não consiga nem identificar o que são os nossos limites, o que é que nos incomoda. E isso vai
ser mais difícil na hora de comunicar, obviamente, os nossos limites, tá? E aí, um terceiro ponto é que a gente cresce entendendo que nós precisamos suprir as expectativas dos outros, dos nossos pais, dos tios, dos avós, dos mais velhos, né? E principalmente aí quando se trata da população feminina, que tinha que servir, que tinha que estar suprindo a necessidade de todos. E aí essa expectativa faz com que a gente passe por cima das nossas próprias vontades, desejos e necessidades para estar em função do outro, do que o outro quer. E aí, é claro, não me entendam mal, né? A gente vive em sociedade, nós somos seres sociais. É claro que estar ali para o outro é muito importante também, até mesmo para o desenvolvimento da moral, do bem-estar. Pesquisas mostram muito claramente que fazer o bem e servir a nossa comunidade e ao outro tem um efeito extremamente positivo no nosso bem-estar também, né? Mas partindo do princípio de que entendamos também as nossas limitações. E entender as nossas limitações nada mais, nada menos é do que entender os nossos limites, tá certo? Mas o, o, a, a falta de colocar limites, ela pode estar aí contribuindo para o nosso esgotamento. Então, estabelecer limites, claro, se torna crucial para o nosso bem-estar e para evitar esgotamento, tá certo? Vamos lá. Especialmente durante as festas, existe esse desejo de ir além para fazer tudo para todos, para que todos estejam felizes, para que todos tenham um momento lindo, maravilhoso e etc. E aí a gente acaba assumindo muitas responsabilidades, não delegando o que a gente deveria delegar, não muitas vezes pedindo por ajuda, o que pode nos deixar estressados, sobrecarregados. Então, garantir que estejamos estabelecendo limites durante esses períodos de festa é fundamental para manter a nossa saúde mental, tá certo, gente? Estabelecer limites envolve assumir a responsabilidade pelo que você pode e não pode ou não é capaz de fazer, tá certo? E antes de tudo, vocês sabem que aqui eu gosto muito de usar definições, eu gosto de definir, eu gosto de começar aí o raciocínio pelas definições. Então, vou trazer aqui para vocês algumas definições de limites. E a que eu mais amo de todas no mundo vem de um autor cujo nome é Prentice Hemphill, e ele fala: os limites são a distância na qual posso amar você e eu simultaneamente. Lindo! Então, os limites, eles são a distância na qual eu posso me amar e amar você ao mesmo tempo, porque ninguém está ultrapassando os limites de ninguém, né? Eu defino também os limites como uma estrutura necessária para que uma pessoa se sinta segura, respeitada na sua individualidade e cuidada em um relacionamento. Cada pessoa tem um conjunto, gente, único de limites, tá certo? Os negociáveis, os inegociáveis. Para identificar os seus, é importante que você preste atenção nas suas emoções. Quando você se sente magoado ou explorado, o que é que te incomoda aí? Preste atenção, né? Investiga. Essas emoções, elas podem estar sinalizando que os seus limites foram ultrapassados. Quando não identificamos os nossos limites, não comunicamos eles, e aí a gente continua tendo as nossas necessidades não respeitadas, supridas, e aí tendo os nossos limites sempre ultrapassados, perpetualmente, tá? Eu gosto também sempre de pontuar que quando nós comunicamos o nosso limite, ele precisa manifestar o que nós vamos fazer a respeito e não colocá-lo na mão do outro, que não é uma responsabilidade do outro, tá certo? Especialmente quando estamos comunicando nossos limites com crianças. Se faz ainda mais necessário, tá? Mas serve para adultos também. Tipo, tia, eu percebo a sua preocupação com o fato de eu ter ou não ter um outro filho,
Mas essa é uma decisão que só diz respeito a mim e ao meu companheiro ou companheira, né? Então, se esse assunto perdurar, eu vou bater um papo com a mesa ali do lado. É só falar, tia, é o seguinte, eu não quero conversar sobre esse assunto. Esse assunto, para mim, no momento, ele é um gatilho. Eu estou comunicando de uma maneira respeitosa que eu não estou confortável com esse assunto. E se você continuar puxando isso, falando sobre isso, eu vou ali na mesa do lado e conversar com outra galera. Tipo assim, eu vou sair de cena. Então, não é, ai, tia, para de falar sobre isso. Ai, tia, para de falar sobre isso. 30 vezes, e aí cria um drama, aí todo mundo, ai, mas por quê? Ai, não, não, não. Então, assim, comunicar claramente a partir de uma sentença, começando com uma sentença, né? Uma frase, começando com a palavra eu entendo, eu me sinto dessa forma. E dizer o que nós vamos fazer a respeito. Isso é um limite, tá certo? Ah, Carol, mulher, tu não conhece minha família, não. Isso geraria um caos. E sim, gente, pode ser mesmo que eu não conheça aí sua família, e pode ser que isso gere mesmo um caos. E aí, se esse for o caso, nós possivelmente estamos falando de relações com pessoas extremamente imaturas. E sim, o mundo está cheio delas, pode acontecer. Mas, por outro lado, a nossa imaginação ela é sempre muito mais fértil do que a realidade. Isso é um fato, confia em mim. A nossa mente sempre vai para o pior lugar e a gente acaba não dando um voto de confiança às pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de que a gente não confia que elas vão responder de uma forma positiva aos nossos limites. E é interessante a gente perceber isso porque, em muitos casos, quando a gente comunica os nossos limites de maneira clara e respeitosa, as pessoas elas tendem a entender. Elas tendem a ser compreensivas e respeitar o nosso espaço. Inclusive, gente, eu me atrevo a dizer que as pessoas secretamente acham o máximo, porque elas pensam: nossa, ela está me mostrando o limite dela. Isso é possível, eu posso fazer também, né? Eu quero fazer também. Então, é libertador colocar limites. Se sentir confortável nessa posição é muito libertador. E é libertador não só para a gente, como para todas as relações ao nosso redor, porque as pessoas entendem que elas também podem colocar os seus limites. Tcharam! Que lindo! Penso que estamos em relacionamentos desde o momento em que nascemos, né? E o maior relacionamento e consistente que temos ao longo da nossa vida é o relacionamento que nós temos conosco, tá certo? E é claro que a forma como somos parentados vai influenciar o desenvolvimento aí dessa nossa relação conosco, com a nossa criança interna. Mas é esse relacionamento, gente, que precisamos estar constantemente tentando melhorar. Tentar desenvolver a nossa comunicação eficaz conosco, ouvir e entender os sinais do nosso corpo, tentar desenvolver os nossos limites, honestidade, confiança, todas essas coisas. É como se, por exemplo, tudo que eu gostaria que a outra pessoa fizesse, eu estou descobrindo dentro do relacionamento que eu tenho que fazer comigo mesma, né? Porque é muito difícil dizer às pessoas como você quer que elas estejam presentes para você, quando nem você sabe o que você quer, ou quando nem você sabe como é que é ser presente para você mesmo. Tipo, elas não estão me dando o que eu preciso, mas o que é que você precisa então? E aí muitos de vocês podem dizer, não sei. Então, desenvolver esse relacionamento conosco é extremamente importante e fundamental para estabelecer limites, tá certo? E aí, nós estamos mudando o tempo todo. Isso faz parte do processo de evolução, gente. Isso é, inclusive, positivo, importante que aconteça. Por exemplo, alguns membros da família antes comiam carne e agora são veganos. Isso precisa ser respeitado. Eu tinha, por exemplo, um método muito tradicional de pensamento no que diz respeito ao parental. Hoje eu já não tenho, né? Eu tenho
uma concepção muito mais respeitosa e coloco isso em prática. Então, as pessoas também precisam respeitar. Só que antes, a sua prima, por exemplo, forçava o filho dela a beijar e abraçar os tios e os avós. Hoje ela já não faz mais isso. É uma adaptação. As pessoas estão mudando, as relações estão mudando o tempo inteiro. E a gente precisa se adaptar. Da mesma maneira que nós, nesse processo individual, levamos tempo para nos adaptar e nos sentir confortável com essa nova forma de pensar e agir, é importante a gente entender que os nossos familiares também precisam aí desse tempo, né, para se adaptar. Isso não quer dizer que vamos ultrapassar os nossos limites, apenas que precisamos contar com esse desconforto e entender que pode aí levar um tempo para acontecer, tá certo? É sempre importante alinhar as nossas expectativas. Não dá sempre para presumir que as pessoas responderão bem aos nossos limites. E é importante antecipar aí o desconforto do outro para que a gente fique confortável com o desconforto do outro. Faz parte, tá certo? De acordo com a autora Nedra Tayeb, não sei pronunciar o sobrenome dela, mas ela é uma autora que está ganhando muito destaque porque ela tem 2 livros no que diz respeito a limites, então assim, tá bombando no momento. Ela fala que limites englobam regras, expectativas, necessidades e desejos essenciais para criar uma sensação de segurança e conforto, tanto na vida quanto nos relacionamentos. Em seu livro, ela menciona 6 tipos de limites, tá? Existem os limites físicos, sexuais, intelectuais, emocionais, materiais e temporais. Entre eles, ela enfatiza que os limites emocionais são os mais cruciais, porque eles envolvem respeitar as emoções dos outros sem impor nossos julgamentos ou expectativas sobre como eles deveriam se sentir. A gente faz isso no Apegados sempre, né? Eu tô sempre falando isso. Olhar para a situação, ouvir sem julgamento. Outro aspecto notável são os limites físicos, especialmente relevantes aí nessa época da pandemia, onde ter espaço pessoal acabou se tornando fundamental e a gente não tinha muito essa concepção, né? Enquanto existem limites intelectuais, sexuais, materiais e temporais, os limites emocionais e físicos frequentemente são os mais encontrados, porque são muitas vezes os que mais aí não são respeitados, digamos assim. Mas a qualidade dos nossos limites, gente, também podem variar. E aí ela traz 3 tipos de qualidades, tá? Para os nossos limites. Existem os limites rígidos, eles são muito rígidos no que queremos dos outros, certo? Sem flexibilidade. O poroso, eles são limites normalmente muito flexíveis, aonde a gente não diz nada, mas a gente pensa no limite, a gente espera que a pessoa saiba o que a gente quer, né? E aí, esse nosso limite, ele acaba sendo muito flexível e fica difícil de comunicar, fica difícil até de entender. E aí, os limites saudáveis, que são aonde a gente quer estar, certo? Para chegar aqui, geralmente a maioria de nós só precisa ajustar um pouquinho os nossos limites e a nossa forma de comunicação, que vai fazer toda a diferença. Estabelecer limites é uma maneira das pessoas serem honestas sobre seus desejos e necessidades em um relacionamento, aumentando a intimidade, proximidade, autenticidade e satisfação por meio do respeito mútuo. Às vezes, tudo o que é necessário é expressar o limite e pronto. Outras vezes, será necessário um pouco mais de acompanhamento. Às vezes, a gente vai, inclusive, precisar colocar um limite físico, né? Olha, você está me tocando o tempo todo. Eu não gosto. Então, deixa eu sentar naquela cadeira ali um pouco mais distante, né? Vamos supor mães grávidas, que estão grávidas nessa época do ano. Toda a família fica querendo encostar, fica querendo beijar, e a mulher não se sente confortável com o toque de todo mundo, não se sente confortável com as pessoas pegando na barriga, falando com a barriga, encostando a cabeça. Então, essa mulher, ela pode simplesmente se distanciar, né? Falar com as pessoas de uma maneira mais distanciada. Isso também é uma forma de limite físico, dar um passo para trás.
Oi, tia, tudo bem? Dá a mão e um passo para trás para que ninguém se aproxime. Quais são, gente, os riscos de não colocarmos limite? E aí, caos, frustração, ressentimento e muitas outras emoções desagradáveis. Quando não temos limite, frequentemente enfrentamos problemas de relacionamento. Às vezes, a outra pessoa nem mesmo sabe o que estamos tentando aí lutar, né? Assumimos que eles deveriam descobrir com base em nosso comportamento em relação ao que a gente quer, por exemplo, ou até mesmo a conversas passadas, mas a pessoa, muitas vezes ela não está ciente de que aquele comportamento ele é um problema, por isso que é importante a gente comunicar. Eu fui dada esse conselho, eu acho que no primeiro estágio que eu fiz há muitos anos atrás, numa empresa, era um estágio em psicologia organizacional, e eu fazia parte do recursos humanos, do time de recursos humanos, e a gente lidava muito com as pessoas da mecânica, assim, muita gente diferente, né? Que não faziam parte do corporativo, digamos assim. E aí, a minha chefe me disse assim, Carol, meu conselho número 1 é que você nunca, por hipótese alguma, assuma que a pessoa sabe o que você está se referindo. O óbvio para você não é o óbvio para o outro. Gente, isso se tornou um mantra na minha vida. Assim, acendeu uma luz na minha cabeça. Eu era nova na época e eu disse, claro, faz muito sentido. O óbvio, para mim, não é o óbvio para o outro. Então, eu preciso comunicar o que é o óbvio para mim. Ou seja, a gente precisa comunicar os nossos limites, porque o outro não tem bola de cristal, não tem poder de ler pensamentos, apesar de que muitas vezes pode parecer, mas eles não têm. Então, é muito importante a gente comunicar e entender que o óbvio para você não é o óbvio para o outro, tá bom? Em relacionamentos que já são bastante saudáveis, a maioria das pessoas vão ouvir os seus limites e tudo bem, vida que segue e tá tudo certo. Então, vamos agora para a parte mais prática da nossa conversa, né? Como que a gente se prepara para colocar os limites? Uma vez que você identifica os seus limites, tá? E antes de ir para a festa, se você pensa com você mesma, vou me preparar para esse evento, vou me preparar para essa festa de Natal. Antecipe as perguntas ou os comentários que podem ser feitos, que são gatilhos para você, certo? Pressupondo aí que você já tem uma certa maturidade, que você já teve contato com esses membros da família, que você mais ou menos já sabe o que é que te tira um pouco do sério. Antecipe essas perguntas na sua cabeça, certo? Ai, a minha tia com certeza vai falar do meu peso, por exemplo. Então, antecipa isso. A gente está praticando aqui resolução de problema antes do problema acontecer, tá? E aí, uma vez que você identifica o que é gatilho para você, você vai preparar o ambiente para o seu sucesso. Como é que isso significa? Como que eu vou responder de uma forma respeitosa? Respeitosa que a gente usa a comunicação não agressiva, então sempre coloque em mente frases com eu. Tia, eu não me sinto confortável com alguém opinando sobre o meu peso, né? Ou, tio, eu não gosto quando você fala X, Y, Z. Como que a gente pode resolver essa parada? Mas, enfim, identificar o que é gatilho, certo? Preparar o ambiente para o seu sucesso. E isso vai envolver uma preparação interna. Respira fundo antes de chegar na festa. Faz uma regulação emocional através da respiração. E se as suas crianças estiverem no carro, chama as crianças também para fazer isso, certo? Façam juntos. Quando chegar no momento, entender quando é que é apropriado falar ou não. Às vezes não é apropriado responder e você só se retira e vai se regular. Se você sente que não tem muitas condições de responder de forma respeitosa. Mas entender, olha, aquela pessoa, ela sempre faz comentários
degradantes. Eu não vou estar perto. Preparar o ambiente é isso também, entender os limites físicos, o quão distante você precisa estar, tá bom? Vale o mesmo para as crianças, certo? Comunicar o limite é o outro passo. Entender e aí se preparar emocionalmente para as consequências realistas, de acordo com a história que você tem naquela relação. Então, pode ser que sua tia seja grosseiro, seu tio diga algo que ainda, né, leve um pouco mais o caos e o drama da história. Sustentar o seu limite e seguir em frente com o seu limite, tá certo? Então, tudo isso ajuda e a você estar mais preparado emocionalmente para colocar aí o seu limite em festas de família, tá certo? Mesma coisa com criança. Carol, meu filho, tem aquela tia que ela sempre dá presente nada a ver. E que os meus filhos, eu tô com medo que os meus filhos vão reagir de uma maneira bem desrespeitosa. Tipo assim, ai, que coisa horrível. Ai, tia, detestei. Então, dentro do carro, ou até mesmo um dia antes, prepara, tá? Vamos lá, prepara a criança. Filho, amanhã vai ser a festa de Natal lá na casa da tia fulana. Lembra que ela sempre te dá presente e que das últimas vezes você não gostou do presente? O que é que a gente pode fazer? Você pode dizer para você mesmo, internamente, sem falar alto, na sua cabecinha você pode falar, nossa, que saco esse presente de novo, que coisa horrível. E aí, para ela, você diz, obrigada, tia. E aí você vem falar com a mamãe, vem encontrar a mamãe para dizer, mamãe, ai, olha aqui esse presente, o que é que tem a ver? Ou que você já tem, mas na hora de comunicar com ela, você fala, ô tia, obrigada. Pronto. Até porque, gente, a gente também quer ensinar para os nossos filhos códigos de etiqueta básico para socialização. Então, é importante também se utilizar disso. A gente sempre pode desenvolver mantras. Mantras são maravilhosos em todos os sentidos. Então, a criança pode desenvolver mantras no sentido de que, ai, detestei esse brinquedo, internamente. Fala para tia, obrigada. E aí vem conversar com a mamãe, para que a criança tenha aí também uma válvula de escape, né? Mas sustentar, tá certo? E aí eu vou dar aqui alguns exemplos que me passaram sobre beijar e abraçar os familiares. Como que a gente sustenta o limite dos nossos filhos, que é a nossa obrigação, tá? Oi, vovó. Vou dar o meu exemplo, por exemplo, usando o nome da minha filha. Oi, vovó, a Sofia tá muito feliz de estar aqui. E ela está dando um beijo e um abraço com os olhinhos dela hoje. Mas vem cá que eu tô doida para te dar um cheiro, para te dar um abraço. Já tira logo o foco, você modela, né? Você dá um abraço, você dá um beijo, mas não force a criança a fazer isso. Isso não é educação. Quando a gente faz isso, nós estamos colocando os nossos filhos em risco, porque eles precisam entender que o corpo deles precisa ser respeitado, certo? Isso é curso iniciante contra, assim, para preparar a criança contra assédio ou qualquer tipo de agressor no futuro, tá? Então, os nossos filhos, eles precisam ter o seu corpo e a sua dignidade respeitada de qualquer maneira. Então, não forçar a criança, tá certo? Você pode treinar, dizer oi, gente, ou então tchau, gente, mas nunca beijar e abraçar de maneira forçada. Isso precisa ser genuíno, tá certo? E você pode dar o exemplo, você pode abraçar, você pode beijar se você quiser, mas não forçar a criança, tá? E aí, se falarem, ai, que menina mal educada, não dá nem oi pra ninguém. Aí você pode, quando as pessoas desrespeitam os seus filhos na frente de todo mundo de uma maneira verbal, inclusive na frente da criança, você precisa interferir também na frente de todo mundo, também de maneira verbal. A criança precisa ver você lutando por ela, tá? Você comunicando, porque o nosso silêncio, ele é complacente. Então, se a gente não fala nada, a criança vai entender, ai, a mamãe se sente assim em relação a mim também, tá bom? Então, vamos ter atenção para isso. Então, quando isso acontecer, você pode dizer, opa, tia, a Sofia é uma criança muito bem educada. No momento, ela está se sentindo encabulada e exercitando o seu direito de buscar se sentir bem no seu corpinho.
Lá em casa a gente chama isso de limites e eles são sagrados pra gente. E aí muda de assunto e etc, mas faz essa reparação verbal na frente da criança, tá? Sobre dar, por exemplo, muitos presentes. E aí eu até já comentei isso com vocês anteriormente, que esse era um dos limites que eu tive que estabelecer em relação à minha filha. Comunica antes, se possível, tá? Por exemplo, oi vovó, oi titia. Então, esse ano a gente não tá fazendo muitos presentes. Será que em vez de 50 você pode dar um, né? Então, se a pessoa mesmo assim ultrapassar o seu limite e trazer 5, 7 presentes, você pode falar: obrigada, titia, por tantos presentes. Eu entendo que essa é a sua maneira de demonstrar amor. A gente te ama muito, mas eu vou precisar colocar esses presentes dentro do armário. E aí a gente vai abrindo aos pouquinhos nos próximos meses, ou anos até. Né? Então, assim, comunicar, entender que a criança vai aí ficar mesmo frustrada, não vai gostar, enfim. E aí, para finalizar, é importante entender que é final de época de ano, essa época, entender que essa época de final de ano existem sons diferentes, cheiros diferentes, essa parte sensorial, tanto para nós quanto para as crianças, roupas para festa X, Y, Z que podem pinicar um pouco mais. Entenda os limites sensoriais dos seus filhos e busquem soluções criativas para isso. Talvez uma roupa que seja bonita, mas que seja de um tecido que não pinique, né? Ou então laço na cabeça que não seja tão apertado, ou então até mesmo outro tipo de penteado, porque isso não vai influenciar em absolutamente nada no seu Natal. Então, também entender o limite das suas crianças. Se o seu filho é como a minha filha, que tem limites aí auditivos, que fica desregulado com muito barulho, pode ser que seja o caso, pode ser que não seja o caso, mas leva um fonezinho que bloqueia barulho dentro da bolsa, caso essa criança precise. Busque por um espaço mais tranquilo nos ambientes, quando você vê que o seu filho está começando a perder aí as estribeiras. Leva antes da criança explodir, não depois, tá? Tenta identificar. Eu sei que todos nós temos aí uma sensação estranha quando estamos ao redor dos nossos pais, porque é como se a gente voltasse aí aquele lugar de criança, de buscar agradar, de sustentar as expectativas, mas poder respirar fundo, poder ter um mantra seu para você poder se acalmar e sair dessa posição de ter que sustentar a expectativa dos seus pais para que você possa estar ali para a sua criança e para você, para poder estabelecer os seus limites, isso ajuda muito, tá? Eu espero que o episódio bônus de hoje tenha sido aí esclarecedor, tenha ajudado, tenha dado dicas sobre limites. Limites é um assunto extremamente importante que a gente tem muita dificuldade, mas que aqui você pode praticá-los. Aqui no Apegados você pode pensar sobre os seus limites. Então pense quais são os seus limites, o que é que está sendo desconfortável, antecipe, trabalhe resolução de problemas e vamos juntos enfrentar mais um final de ano que pode ser aí um tanto quanto estressante. Respire, se dê um tempo, tenha compaixão com você, com seus filhos, com seus familiares, e isso não significa passar por cima dos seus limites, das suas necessidades, tá? Um beijo grande, tenha um Natal abençoado, lindo, cheios de confraternizações, mas que não sejam tão exaustivas, quase impossível. Tenha um ano novo, lindo também. E também, se não for, tá tudo bem, se abrace, respeite o seu momento, faz parte, certo? Aqui você tem um lugarzinho de aconchego, sintam-se abraçados. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo e nos vemos no próximo episódio, que será em janeiro de 2024. Tchau, tchau, gente!